Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da filosofia e da psicanálise, né? Dois termos, né, que andam até de mão dada, né? Hoje eu quero falar sobre o inconsciente em Nietzsche e o inconsciente em Sigmund Freud, né? Um estudou a filosofia da mente, né? O outro estudou a natureza do comportamento, né? Da mente sobre os nossos corpos, porque Freud ele era a princípio um médico, ele era um neurologista, conforme que Nietzsche, né? Ele era um filósofo. Partindo da filosofia de Nietzsche quando ele fala, por exemplo, da natureza do inconsciente, é como se houvesse um homem, por exemplo, né, num barco, né, e com um holofote na mão no meio da noite, né, falando isso a grosso modo. E o holofote, né, vai iluminando certas regiões da água, mostra aquela forma de spot, né? Então, aquela parte que ilumina seria o consciente. E a parte que não ilumina seria o inconsciente. Mas a questão está que quem guia o nosso consciente em relação ao nosso inconsciente? Verificamos, por exemplo, que o pensamento ele não é linear. Os nossos pensamentos, né? Eu digo a natureza inconsciente, é como se fosse esse spot de luz, né? Que é iluminado em determinadas áreas, né? Verificando, por exemplo, que o oceano é a parte inconsciente, né? Que não chegamos a pensar, ela existe, mas não prestamos atenção nela, mas esse inconsciente constantemente é iluminado contra a nossa vontade. Mas a questão é, quem é que guia, né, a nossa consciência, né, a ter certas lembranças que não queremos, né, a certas lembranças que não desejamos. Mas a questão é, quem é que guia esse spot de luz para que a gente pense em coisas que não queremos pensar, né? Temos lembranças de coisas que não queremos, né? Sobre experiências até mesmo indesejáveis. Então, para Nietzsche, o inconsciente ele é uma espécie de um tecido, né? Uma espécie de um organismo vivo que é um tecido que ele vai mudando constantemente. Interessante, se você até discorda disso, né? Que tem todo o direito, preste atenção em uma conversa. Toda vez que quando conversamos, nós manifestamos de certa maneira o nosso inconsciente. Você verifica que sempre mudamos de assunto dentro de dentro de um determinado tempo. E os assuntos vão mudando, né? De um para outro que não tem nada a ver. A pessoa uma hora fala futebol, depois fala sobre filme, depois fala de mulher, depois fala sobre os problemas da vida, depois fala de lugares que viajaram. Você verifica, por exemplo, que quando você conversa, você não tem uma linha de raciocínio. Então você somente conversa aquilo que vem à sua mente. A questão é o que guia aquilo que vem à sua mente. Será que é a sua biologia? O que será? Será que é a sua cultura? Ou será que é essa vontade de potência, né? Em que você sempre vai afirmar, conversando aquilo que guia, que a sua mente quer e deseja conversar. É uma coisa até muito louca a falar sobre isso. Mas a questão, por exemplo, do pensamento, né? Da natureza do pensamento, você pode fazer até uma viagem, né? Por exemplo, para determinado lugar e você perceba como a sua mente ela percebe determinadas situações que passou na sua vida. Então, a sua consciência vai iluminar certas áreas do inconsciente e com isso pode vir memórias, cheiros e sons, né?
E esse inconsciente, quando entra no campo do consciente, ele vai alterar as nossas emoções, né? Então, gera alegria, gera tristeza, gera pesar, gera esperança e gera temor. Então, para Nietzsche, né, o inconsciente ele é como se fosse um tecido, um organismo vivo, que toda hora ele sempre está oscilando, né? Vamos dizer assim, entre negativo e positivo, né? Mas por que seria esse negativo e positivo? Na verdade, nós, né, enumeramos os nossos pensamentos como se fossem pensamentos bons ou maus. Mas, na verdade, pensamento é apenas uma gama de energia psíquica, né, do qual nós alimentamos e colocamos valores sobre essas energias psíquicas. Por isso que enumeramos, né, que pensamentos bons são aqueles que nos dão, que são agradáveis, que nos dão prazer, e pensamentos maus é aquele que é totalmente desagradável, né? E que produz tristeza e pesar. É como se fosse uma espécie de um tecido grande, né? E você, por exemplo, você pode até mesmo iluminar certas partes desse tecido, e cada uma dessas partes constitui toda, né, vamos dizer assim, né, todo o seu universo psíquico, compreendendo o consciente e o inconsciente. Né? Na questão da filosofia de Nietzsche, seria o que guia o meu pensamento para pensar de uma determinada maneira. Né? É a vontade de potência. A vontade de potência é essa energia que guia o meu pensamento contra a minha vontade. É uma vontade que ela antecede a minha razão. É minha energia primal. Na visão do Sigmund Freud, quando ele vai elaborar a teologia do inconsciente, ele se baseia muito nas obras, por exemplo, de Schopenhauer, Schelling, né, Friedrich Herbart também, né, dentre outros, né, seus contemporâneos, em que o inconsciente ele é uma espécie de uma topografia, né, que são divididas entre três partes, né, que seria o ego, que está no meio, o id, que está na parte de baixo, e o superego em cima. Tem aquele famoso desenho de um iceberg, né, em que o ser humano muitas vezes é guiado mais por uma parte que está abaixo da nossa consciência, né? Que está dentro da nossa consciência, que é o inconsciente, né? Que quando ele aflora na consciência, quando essa parte submersa que nós não conhecemos invade essa parte que nós conhecemos, que é uma maneira totalmente diferente da visão de Nietzsche, nos causa oscilações de humor. Um exemplo acerca de uma televisão. Você liga a televisão, não estou fazendo propaganda de nenhum canal, tá? Tem Globo, SBT, Record, Band, né? E outros canais. Você sabe que lá tem o SBT, mas só que você está assistindo o quê? Você está assistindo a TV Cultura. Então, o seu consciente está na TV Cultura. Você sabe que existe o SBT, mas só que você não acessou o SBT. Então, quando você acessa o SBT, você vai assistir o SBT, mas você não esquece, está guardado no seu inconsciente que existe a TV Cultura. Então, quando você troca de canal constantemente e não tem nada interessante que você queira assistir, o inconsciente freudiano ele age praticamente da mesma maneira, né? Interessante que nós não sabemos o que pensamos, simplesmente pensamos. Então os nossos pensamentos eles se embaralham, né? Pensamos sobre coisas que não queremos pensar, pensamos sobre coisas que nos influenciam no dia a dia, que foi lá para o pré-consciente e depois para o inconsciente. Então por isso que nós não regramos, né, a natureza dos nossos pensamentos. Tem uma visão muito interessante do budismo, né?
quando ele fala sobre a natureza do pensamento, que ele fala bem o seguinte, né? Porque o budismo ele não trabalha a noção de inconsciente, né? Como nós ocidentais. O budismo ele trabalha uma concepção totalmente daquilo que invade a nossa mente, que são as nossas sensações, e mediante nossas sensações criamos percepções de realidade. Né? Por exemplo, cada vez que você tem uma sensação, né, boa, você vai ter uma imagem associada a essa sensação. E da mesma maneira, se você tem uma sensação ruim, você vai criar algo associado. Os monges yogis, né, os monges, tanto os monges hindus como os monges budistas, eles têm uma tendência de que você tem que ficar parado e verificar as emoções que vêm na sua mente e você não dar vazão nenhuma delas, né? E também vai vir imagens em sua mente que você também não deve dar vazão a nenhuma dessas. Então, verificamos que as sensações produzem imagens na nossa mente e as imagens que vêm na nossa mente produzem sensações. Então, a filosofia, tanto budista quanto hindu, fala que você fique parado, você fica parado em uma posição meditando, né? Principalmente que eles ficam na posição de lótus. Então, todos os pensamentos vêm. Então, quando você se agarra a esse pensamento, você se amolda a ele. Então, né, você se identifica com esse pensamento. Então, essa é a questão do ego social, né? Então, você é moldado por um sentimento de fracasso ou é moldado por um sentimento de vitória. Mas a sensação que o monge ele tem que ter, por exemplo, que quando as sensações e pensamentos, o ser humano, o mestre yogi, né, ele fica meditando. Eles chamam isso de mente do macaco, né? Olha que interessante. Da mesma maneira que Nietzsche ele elabora o inconsciente, né, e Freud também, mas os monges eles elaboram de uma forma totalmente metafórica. O que é conhecido com essa mente do macaco? A sua mente ela vai pulando, né, de situações em situações, de imagens em imagens e sensações a todo o tempo. Então você tem que ficar parado, prestando somente atenção na sua respiração e ver quais os pensamentos que vêm e quais emoções que esses pensamentos produzem. E são essas emoções que moldam o nosso comportamento. Então, a atenção plena dentro do budismo é você olhar todas essas emoções e sentimentos que permeiam o seu imaginário e não dar força a ela. Porque quando você tenta desprezar algo que vem na sua mente, você a fortifica, né? Você está dando mais energia, porque você vai falar, eu não vou pensar. E quando vem outro tipo de pensamento e você se identifica, você fala assim, sim, isso é bom, isso é mal, você está sendo vencido pelo quê? Pelas sensações, né? Que o pensamento está gerando e ao mesmo tempo é uma espécie de autofagia que a consciência tem, né? Mediante a filosofia budista. Ao mesmo tempo que eu alimento o pensamento e o pensamento me alimenta, né? É a sensação do pensamento e o pensamento que gera essa sensação, né? Espero que, né, tenha ficado claro a todos. Muito obrigado, viu, pela atenção de todos e até a próxima.